Bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vivian Liz, eu sou presidente do Grupo de Solução de Conflitos da AIDA. Agora o nosso painel, que será com o professor Luciano Tim, o nosso tema será diálogo, ainda a melhor forma de resolução de conflitos. Antes de eu passar a palavra para o professor, eu gostaria só de apresentá-lo com um breve currículo. O professor Luciano Tim, ele é bacharel em Direito, mestre em Direito Privado, doutor em Direito de Negócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui pós-doutorado no Departamento de Direito e Economia e Negócios em Berkeley, coordenador do LLM em Direito dos Negócios da Unisinos, e está aqui hoje conosco para compartilhar os seus grandes conhecimentos na área. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom, a ideia foi vai ser falar um pouco sobre solução de disputas. É um tema que, quando a gente fala, os empresários não gostam muito, porque costuma ser má notícia, né? O empresário gosta de fechar negócio, não de fazer disputas, né? Acontece que elas acontecem, né? Então a maneira aqui é tentar ver a maneira mais eficiente de resolver disputas, né? E hoje existe um cardápio aí que, não sei se eu poderia usar a expressão, está meio relacionada à comida, mas acho que é ilustrativa. Há um cardápio, né, que pode ser utilizado por empresas que estão envolvidas num processo de disputas. Hoje nós temos a negociação, nós temos a mediação, a arbitragem e o último dos últimos, que infelizmente tem sido usado como regra no Brasil, o judiciário. O judiciário só deveria entrar quando as pessoas não conseguem resolver por si mesmas, as empresas, as suas disputas. O dado assustador é que hoje correm na justiça brasileira mais de 100 milhões de processos. Significa fila, né? Significa que provavelmente não é uma boa maneira de resolver conflitos ficar nessa fila de 100 milhões de casos. A má notícia é que, adivinhem vocês, quem paga essa conta, já que é um tema de educação financeira, né? Quem paga a conta de 100 milhões de processos? Um professor de Direito Comercial de Minas me ensinou uma regrinha muito interessante, baseada naquele filme do Edward Norton, em que ele é um jogador de pôquer, e ele tem um mentor, né, para ganhar dinheiro em Las Vegas, jogando. E o cara ensina ele que, como pôquer, né, não se cria dinheiro, para você ganhar alguém tem que perder. E a arte é saber quem está perdendo, né? Então o mentor diz assim, você tem 5 minutos para descobrir quem é o pato da mesa de pôquer. Se você não descobrir em 5 minutos, o pato é você, saia da mesa. E esse professor de Minas aplica isso a uma regra no orçamento público, que é o seguinte, para a vida, né? Esses dias mesmo tomei um cafezinho de graça, estava aguado, né? Claro, é de graça. E a regra desse professor mineiro é, Luciano, se em 5 minutos, ele ensina isso para os alunos, se em 5 minutos você não descobrir quem está pagando, adivinha quem está pagando? Quem é o pato, né? Então, passaram 5 minutos, somos nós que pagamos. Na verdade, o judiciário brasileiro é subsidiado pelo contribuinte. O nosso judiciário, em termos de PIB, é um dos mais caros do mundo. Ele consome 1,2% da nossa riqueza, o que é um valor bastante considerável, quase assim, a gente daqui a pouco vai gastar mais em solução de disputas que em educação, né? Então isso é uma má notícia, mas não é o tema hoje. O tema hoje é justamente a gente pensar em outras formas. E eu terei uma ajuda, sim, uma ajuda totalmente qualificada. Só que eu vou vou propor essa... Acho que nem precisa apagar, porque dá para ver bem. Só que eu vou propor uma ferramenta de análise que não é jurídica, tá? Não é juridiquês. Na verdade, é uma ferramenta de análise econômica, tá? E é isso que eu fui estudar nos Estados Unidos. Isso tem sido cada vez mais estudado no Brasil, que é a ideia de usar a economia para analisar o direito, né? Então, em vez de ser aquele palavrório, que não é um palavrão, né? Aquele palavrório. Quando a gente vê o julgamento no Supremo, olha, a Vivian leu meu currículo, eu tenho 2 mestrados, um doutorado e um pós-doutorado. Às vezes eu não entendo o que os caras estão falando, e olha que eu não sou burro. Porque não sei se às vezes eles se entendem que é tão complicada aquela linguagem, rebuscada, que fica difícil, né?
Não é isso que eu farei hoje aqui, né? Na verdade, aqui hoje é uma proposição de como ver esse cardápio de solução de disputas, mas com uma lógica econômica, pensando em eficiência, em resultado. Tá? Então é isso, análise, por isso chamada análise econômica do direito. Hoje existe uma associação, que chama Associação Brasileira de Direito e Economia, da qual eu sou até o presidente, por acaso, e que a ideia é unir esses mundos, o mundo da economia e o mundo do direito, e que é necessário, né? O direito solto está gerando esse custo absurdo, né? E a gente vê que o direito também precisa ser pensado em termos de eficiência, de resultado. Tem várias escolas, viu? Muitas vezes o pessoal diz, quando eu comecei com isso hoje eu moro em São Paulo, mas quando eu comecei com isso lá no Rio Grande do Sul, na PUC, o pessoal achava, puta, lá vem o Luciano Liberal com Chicago para cá. Né? Porque, na verdade, eu não sei se sou liberal. Não, eles diziam que eu era neoliberal, também não sabia o que era. Era uma ofensa, aparentemente. E eu estou, desde então, tentando saber o que é o neoliberal. Liberal, ou seja, que eu desconfio do Estado, eu confesso que desconfio, mas não é essa a abordagem. A abordagem é científica. Tem várias escolas, tem a escola de Chicago, sim. Essa análise econômica do direito começa lá. Tem um cara chamado Posner, que é juiz federal lá. Até juiz federal, uma ocasião, né? Bom, mas enfim, não vamos falar disso. Mas ele é juiz federal, até juiz de apelação lá. Mas tem outras escolas, tem a escola de Yale, de Harvard, são várias vertentes. Por exemplo, a escola de Yale é mais democrata, que é a linha mais Obama, vamos dizer assim. Então não é política isso aqui é ciência mesmo. Tem que fazer um pouco de conta. Agora, não precisa de grandes modelos matemáticos. Eu não sei quantos aqui são advogados, quantos não são. Eu lembro que eu tinha colegas da faculdade que se orgulhavam de não saber fazer, na faculdade de Direito, eu fiz as duas, não terminei Economia. Mas o pessoal do Direito dizia, pô, o que é lá na Economia, cara? Não sei o quê. Eu me orgulho praticamente de não saber fazer conta. É muito ruim, gente. Advogado e, sobretudo, juiz que dá liminar, por exemplo, que não sabe fazer conta. Porque não se produz recurso no orçamento com liminar. Né? Não existe uma varinha mágica que agora todos terão direitos porque está escrito na Constituição. Pelo menos nessa vertente não se acredita muito nisso, é muito pragmático. Mas não precisa, os economistas eles enlouqueceram de certa maneira com a matemática para se legitimar como ciência, né? E é um campo da economia que chama econometria, que é muita matemática, não precisa disso. Basta uma intuição. Basta usar para fazer análise econômica do direito, matemática, que agora eu estou ensinando para o meu filho na escola, ali 1 mais 1 igual a 2. Assim, quando é mais complicado, tem que o cara te dá a fórmula e aplica, mas nada assim, né, como os americanos dizem, rocket science. Né? Não precisa ser cientista da NASA para fazer análise econômica do direito. Né? Com uma intuição. A única lei, na verdade, que existe na economia, e quem diz isso são os próprios economistas, que é a lei da oferta e da procura, com isso, né, a gente pode usar para várias coisas. Por exemplo, se eu analisar que a pena é um custo, se a pena é baixa, o preço é baixo, o que acontece com o crime? Aumenta. Né? E as pessoas se surpreendem que tenha tanta criminalidade no Brasil. Aliás, eu estava dois dias atrás em Curitiba falando sobre análise econômica do direito criminal, e os penalista, a maioria defende que a abolição da pena, que já que a pena, eu defendi o contrário, eu acho que pena é custo, portanto ela tem que ser relativamente alta para não ser muito barato praticar crime. Bastante óbvio, bastante 1 mais 1 igual a 2, né? Mas o senso comum jurídico vai de encontro a essa lógica mínima, mas não precisa matemática, pode. Isso aqui não esgota tudo que é o direito é uma coisa complexa, existe há 2000 anos, enfim, mas a gente estuda muito os interesses das partes. Porque, na verdade, quem entra em litígio, e isso o advogado conhece bem, não está lá por direito, gente. Não está lá por direito, está lá por interesse. E eu fiz essa pesquisa já, para o CNJ, inclusive. O que faz as pessoas litigarem, o que faz um sindicato ir para a rua, não é o direito do trabalhador, é interesse. Aí o que basta a gente entender para fazer acordo, para fazer negociação, é entender qual é o interesse que está. Às vezes é mais de um, são vários, às vezes eles são conflitantes, nem sempre o interesse do CEO é o interesse do acionista, nem sempre o interesse do advogado é o do cliente. Isso aí tudo a gente estuda nessa
nessa abordagem. As mediações, depois eu vou falar que eu fiz, o bom mediador entende e rapidamente identifica e tenta compor os interesses. Isso, para quem viu aquele filme Mente Brilhante, que é o John Nash, né? Esse sim matemático, mas o que ele mostra basicamente é que existe uma certa racionalidade matemática na cooperação, ou seja, tem vários momentos em que você ganha cooperando. E ele provou isso matematicamente. Aquilo que nós no direito falamos muito boa-fé, ser ético, na verdade isso tem eficiência, né? É o que chama muitas vezes o dilema do prisioneiro, né? Que um pouco a gente pode pensar na Lava Jato, né? Se os caras estão presos é uma situação, se não estão é outra. Se eles puderem conversar, né? Eles podem combinar e aí de alguma maneira ter benefícios como criminosos, contrariamente, por exemplo, à sociedade. Não estou entrando no mérito, eu estou dando exemplos que estão nem atuo na área criminal. Eu estou falando de direito criminal, não é como criminalista. Se eu tivesse que atuar nessa área, provavelmente eu acho que você estaria no lado da acusação. Mas enfim, por ideologia. Mas vamos passar. Então, a gente estuda bastante o litígio sobre essa lógica de interesse, presumindo o quê? Que as pessoas são capazes, sim, de fazer escolhas. Que as pessoas são capazes de, quando tem litígio, ter uma certa racionalidade, que não é uma racionalidade perfeita, mas elas conseguem escalonar suas preferências, elas conseguem identificar seus interesses e conseguem fazer escolhas em cima disso. Tá? Pode passar. Então aqui, assim, a premissa é essa. A gente, vou usar uma palavra da moda, não sei se empodera os indivíduos que estão ali negociando. Em vez de eles precisarem do Estado, né, a Justiça do Trabalho é muito assim. O cara não pode transigir sobre os seus direitos. Não pode. Ele faz um acordo judiciário, fora do judiciário, o pai Estado diz que não, né, porque o Estado judiciário é o pai ali. Na frente, longe do pai, o empregado não pode fazer um acordo. Na presença do pai, aquele cara que pediu 1 milhão pode fazer um acordo de 10 mil. Não é mágico isso. Por que eu preciso do Estado? Nesse sentido, eu tenho sim, mas confesso, uma certa perspectiva de acreditar mais no indivíduo e na sua capacidade de fazer escolha. Aqui se admite que sim, embora também possam ter falhas de mercado. Embora possam ter falhas de mercado. Eu posso comentar com vocês algumas situações em que eu vejo meus clientes, especialmente em seguro de obra, que é o que eu tenho visto mais. Às vezes o cara não sabe, o empresário não sabe exatamente o que está contratando, aí chega na hora do sinistro, né, e vem as exceções, né, de não cobertura. Isso é aquilo que se chama assimetria de informações. O sujeito não sabe exatamente o que está contratando, e isso é uma falha de mercado. Em contrapartida, também existe falha de mercado para o lado da seguradora. Ela não sabe exatamente a situação de saúde do sujeito, né? O cara está preenchendo ali que não tem nenhuma doença pré-existente, mas ele pode saber que tem. E a seguradora não sabe, né? Isso é um dos problemas mais graves no mercado de seguros, é o que chama assimetria de informações. Se a gente tivesse informação melhor, os preços seriam diferentes. Isso vocês veem a todo instante. As seguradoras tentam resolver esse problema de assimetria de informações do tipo perfis, né? É uma pessoa casada com tantos anos, tal, porque estatisticamente se sabe que, enfim, os riscos são menores, né? E aí o preço é diferente. Mas há uma assimetria de informações. Isso a gente tem que saber. E a gente tem que saber também que reduzir assimetrias de informações gera custo. É o que chama custo de transação, que um cara chamado Ronald Coase ganhou um prêmio Nobel de Economia mostrando que existe. Toda vez que eu tento reduzir essa assimetria de informações, me gera custo. Eu tenho que, por exemplo, como é que eu resolvo, a seguradora resolve saber o estado de saúde do segurado? Vai ter que ter um exame médico. Então, tem custo aí, né? Isso é uma chamada falha de mercado que a gente precisa lidar, mas como regra os indivíduos vão ser capazes de resolver seus problemas. O regulador pode ajudar quando ele é bom, só que aí aí entra muito assim, né? Existem as falhas de mercado, essa é uma falha de mercado, e depois a gente estuda também a análise econômica do direito, as falhas de governo, que às vezes são piores, que a regulação é ineficiente, né? Porque não ataca os problemas. Bom, sim.
Agora tem visto que aí o Ministério Público quer voltar, para não ficar só em elogio, é uma bobagem, o Ministério Público Federal quer tabelar, quer voltar à época de tabelar preço de remédio. Nós vamos, daqui a pouco vira Venezuela, quando tabela preço, né? Isso não, o governo não sabe o custo de produzir, não sabe lucro. Quando se tenta limitar lucro, dá errado, gente. Não funciona. Bom, quais as contribuições então que a economia pode dar para o direito? Eu passo a ter um método científico, né? Direito não tem prêmio Nobel, porque não é ciência, a economia tem, né? Com todos os seus problemas, mas quando eu uso análise econômica, eu começo a sair da mesa do bar e me aproximar um pouquinho mais de ciência séria. E o interessante é que é uma ciência comportamental. Todo mundo acha que a economia é a ciência do dinheiro. Não é. A economia é uma ciência humana, ela é comportamental. Ela tenta estudar o comportamento do indivíduo quando interage em situações de mercado. Certo? Então a economia tenta descrever como é que funciona a seguradora, como é que funciona o segurado, como é que funciona o CEO, como é que esses indivíduos racionalmente tomam decisões. Como é que funciona o advogado, a gente vai ver. Então o foco não é dinheiro, o dinheiro não é critério da economia, porque dinheiro não é nada. Dinheiro é mera referência de valor, gente. Se eu pegar R$100 aqui, a notinha, eu não tenho na carteira, mas vocês devem ter, né? R$100 vale? Uma nota de R$100 vale? No Brasil vale. Tenta trocar lá na Turquia. Vai ser aceito? Não vale nada. Não vale nada. O real não tem cunho forçado, como o dólar, que é a grande vantagem dos Estados Unidos. Ganhou a guerra e impôs o dólar como moeda universal. Universal foi demais. Meia guerra nas estrelas. Foi como moeda internacional. Então, os Estados Unidos é o único país que se endivida na sua própria moeda. O Brasil, qual é o problema? Ele se endivida em dólar, depois tem que pagar em real. Se desvaloriza o real, ele fica, a gente está 3 vezes mais pobre. Porque já foi 1 para 1, né? Ou passou para 2, passou para 3. Está 3 vezes mais pobre na mesma dívida. Caminhando para... Bom, aí, especulação. Porque a pior coisa que tem é economista querendo dizer qual é a taxa de juros, né? Eu tinha o meu professor que era economista, ele dizia a capacidade do economista de prever a taxa de juros ano que vem é igual a do cientista prever a próxima epidemia. Só que nenhum cientista previu AIDS, nenhum cientista previu gripe suína, não tem como prever o futuro, né? Bom, então é uma ciência que não é uma ciência de dinheiro, é uma ciência de escolhas e de comportamento. Cada pessoa vai ter a sua curva de preferências e vai tomar as suas decisões racionalmente. Por exemplo, o brasileiro, que vive, segundo o Eduardo Janetti, como se não houvesse amanhã, né? Ou como vive, como é que é, Deus dará e segundo ele Deus dá. No Brasil, de certa maneira, ajuda, né? O clima, etc. Então, o fato é que as pessoas veem o Deus dará. O percentual de seguro sobre o PIB brasileiro, você sabe, é muito baixo. Isso revela uma... E eu já vivenciei isso como Brasil, porque nos Estados Unidos é muito maior, né, a parcela do PIB segurada. Então eu fui nos Estados Unidos, fui alugar o carro, vi que com seguro era um valor, sem seguro era outro. Tá, sem grana, né, porque, né, estudante, então falei, como é que eu reduzo o preço? Porque, né, o grande critério da economia é preço. Sem seguro. A moça parou lá que estava me alugando. Como assim? Eu acho que ela nunca tinha visto um cara alugar o carro. Eu disse, cara, bateu eu não vou. Eu vou dirigir devagar. A chance de roubar aqui nos Estados Unidos é muito baixa. Eu vou tomar esse risco. Americanos não fazem isso. Na média, né? Brasileiro faz mais. A minha atitude foi típica de brasileiro. Eu falei, a senhora não explicou, eu sou brasileiro, né? Tenho o corpo fechado. E não aconteceu nada mesmo. Bom, Deus é brasileiro. E Deus deu, viu? Deus deu. Então, e economia também a gente aprende a lidar com consequência. Eu tenho dado muita aula para juízes, os juízes estão começando a entender que se ele dá uma liminar, isso gera, né? Um juiz uma vez me falou, depois de ver uma palestra minha, ele falou, putz, eu que dei uma liminar, cara, no Ceará, onde falta dinheiro para tudo, lá na saúde, como regra, não estou generalizando, mas o orçamento de saúde não é o melhor sistema hospitalar do Brasil, e nem do mundo, mas ele deu uma liminar que custou $1 milhão para uma criança fazer um tratamento experimental no Texas. Eu falei, bom, bonito, mas e aí? A gente tem que ver não só a foto, mas tem que ver o filme.
né? Porque às vezes está seguindo o filme e a foto é feia. É como diz o meu cardiologista. Eu disse para ele, pô, cara, como é que tem tanto jogador de futebol que morre, né, jogando bola? Ele disse, não, é que o exame é uma foto. Eu não sei o que... Ele disse, se o cara se atirar do 10º andar e eu tirar uma foto do 9º, ele está bem. Só que a tendência é ele se esborrachar. Então, assim, eu não tenho como pegar, por isso que o exame, ele diz assim, pode olhar aqui no exame médico de atestado, eu digo, hoje está apto. Bom, amanhã, meu velho. Não, é sério, ele disse isso. E o juiz, às vezes, dá a liminar, bom, né? Como diz a minha irmã que é médica, mas tem 10 leitos, o que é que eu tiro daqui? E segue o filme. Como é que eu vou lidar com esse... Isso em análise econômica do direito se chama escolha trágica. Como é que eu faço escolhas trágicas, né? Então, por isso muitos dizem que a economia é uma ciência triste, né? Porque a gente vai ver que o cobertor, de certa maneira, é curto. Pode passar. Bom, vamos aplicar isso. Como é que eu estou de tempo? Eu me empolguei aqui, mas que o cara se é advogado e professor, eu acho que né, vê um microfone, o cara quer ficar falando. 20 minutos, tá. Então eu tenho tempo. Quando a gente vai examinar o litígio, os advogados, quando estudam litígio, tornam o processo um fim em si mesmo. Né? Especialmente países de origem latinos, italianos, então adoram, né, tornar o processo uma ciência. Se estuda, mas não se estuda comportamento lá. Se estuda, vai dizer quem é o autor de um litígio. O autor do litígio é quem moveu o judiciário. Né? Quem é o réu? É quem resistiu a uma pretensão. Mas por que alguém entrou? Por que alguém contestou? Bom, essa explicação não aparece. Quando eu propus a pesquisa de análise econômica para o CNJ, os juízes lá, os ministros, disseram, professor, mas a sua pesquisa é inútil. Porque eu sou juiz, eu sei por que as pessoas entram. Aí eu digo, por quê? Está em qualquer manual, é porque teve um direito violado. Eu disse, mas é o que eu quero pesquisar. Será que quem está na justiça está buscando direitos violados ou está buscando outra coisa? E adivinha o que eu achei? Eu e todos os caras da sociologia, da economia, foi uma pesquisa multidisciplinar. As pessoas litigam por interesse. Elas acham muito barato litigar no Brasil, na justiça civil, muito barato e baixo risco. Como assim, Luciano? Vocês acham que pobre acessa a justiça civil para discutir que patrimônio? Ele não tem. A justiça civil existe para quem tem patrimônio. Né? Eu fui já da assistência judiciária da PUC. Os mais humildes classe D é separação, tirar o marido que bebe da casa. Foi a minha primeira cliente que eu tive êxito, inclusive. O cara vagabundo, não trabalhava. Ficava lá, tava tomando cachaça e ela sustentando o cara. Então, metade dos casos era separação, problema de criança, mas tem patrimônio. Então, precisa ter patrimônio para utilizar o sistema público. Só que ele usa o sistema público com subsídio. Por quê? Porque ele pede e ganha assistência judiciária gratuita. O que é isso, né? É um pedaço de pão, onde ele vai dizer que não tem condições de arcar com as custas e ele litiga de graça. De graça não. Já aprendemos no início que vocês pagam. E é o contribuinte. Porque o juiz não saiu de graça, né? O defensor público não saiu de graça. Os desembargadores, os servidores, o papel, o cafezinho, essa máquina é pesada. E mais, a assistência judiciária, por ser gratuita, retira o risco que qualquer litígio tem que ter. Tem que ser arriscado entrar Você tem que ter risco de perder, como qualquer briga. Se você não tivesse receio, pelo menos na minha época de colégio, agora eu tenho filho já, né? Politicamente correto, já não atirou o pau no gato, já não, se te empurrarem já não pode dar um soco de volta, já não pode mais fazer isso. Né? Não diz isso pro guri. Pô, o cara tá te empurrando, velho. Não pode. Dialoga. Mas, o cara empurrou, deu nos outros, já tinha mordido todo mundo. Faz isso. Mas tem coisas que eu estou brincando. Mas outras não. Mas realmente as pessoas disputam por interesse e nessa pesquisa que a gente fez, um dos pontos, então, as pessoas acham baixo risco e baixo custo para litigar. Elas entram na justiça para conseguir outra coisa, às vezes é ganhar tempo, às vezes é conseguir um acordo, né? E sim, tem aqueles que buscam a justiça por justiça, mas
não é a regra e, enfim, acho que o resultado foi interessante. Agora, pergunta assim, quando a gente estuda comportamento, por que existem disputas em contratos? Existem disputas em contratos porque existem interesses conflitantes. Certo? E por que existem interesses conflitantes? Bom, de novo, como eu disse para vocês, por vezes eu preciso litigar ou eu preciso negociar porque a situação do contrato está complicada. Por exemplo, tenho clientes que fizeram baseado em cenários de 2005, lembram que era antes da marola, que não iria nos atingir, os caras fizeram take or pay, que é compra antecipada de gás para a indústria, pensando em 20 anos com projeção de 2005, Brasil bombando e tal. Gente, os caras estão jogando o gás para... Compraram gás que estão usando 30% do gás que está sendo comprado por 20 anos. Como é que faz? Vai inviabilizar a planta. Então, às vezes, o contexto macroeconômico faz com que haja realmente necessidade de renegociar. Por vezes, há oportunismo. Oportunismo no sentido econômico, de ver uma oportunidade e esse contrato não está bom, não tem cláusula penal, vou tentar sair. Não teve advogado que nunca passou pela situação do cliente. Posso sair desse contrato? Olha a multa, não tem multa, a multa é baixa, vale a pena, faz uma análise de custo-benefício, pode sair do contrato. Mas também existe uma coisa que a análise econômica comportamental vem mostrando, é que a parte é muito otimista, é exageradamente otimista em relação aos seus direitos. Todo cliente que entra dentro do escritório, ele costuma ser convicto que ganhará. Isso é um problema comportamental, isso já está sendo identificado, as pessoas são exageradamente otimistas. Então, como é que eu chamo as pessoas à realidade? Os economistas vão dizer que é com o bolso. Agora, se for de graça e tivermos uma jurisprudência que é quase loteria, por que não acessar o sistema público? Eu tenho uma chance, doutor, tem uma chance? Tem. Teve um acórdão lá. Acho que não é uma causa boa, mas eu lembro do tempo em que, não sei como é que está agora a jurisprudência do STJ, que mesmo a companhia seguradora teria que provar que o cara que está dirigindo embriagado, que o acidente foi causa da embriaguez. Eu tive um caso, o cara dormiu embriagado e o judiciário mandou indenizar porque a companhia seguradora teria que provar que foi o sono, o cara dormiu pelo consumo exagerado de álcool. Como é que vai fazer? Uma prova diabólica. Então há o excessivo otimismo, que no Brasil ainda é incentivado por um custo muito baixo e uma jurisprudência esquizofrênica. Nos Estados Unidos, é o contrário, a justiça não é tão barata e há precedentes vinculantes. Então o advogado chama o cliente à realidade com custo e com precedente. Não, você vai perder, está aqui, ó. Então não é um bom caso? Não, não é um bom caso. Então não devemos nos surpreender que 90% dos processos nos Estados Unidos terminem em acordo. O dado no Brasil é 10%. 10% e muitos ocorrem depois da sentença. O que adianta fazer acordo depois da sentença? Já usei o sistema público. Já gastei o tempo do juiz, do servidor. Não vale muito a pena. Depois eu tenho que identificar também nesse mercado, por assim dizer, quem são os advogados, qual a lógica que operam, os juízes. Tem um livro do Posner muito interessante. Como que o juiz decide? O que o juiz busca? Esses caras que são promotores, o que eles buscam quando entram para o serviço público? Porque a economia estuda as escolhas. Eu já disse a vocês que dinheiro não é o único, aliás, não é o critério. As pessoas podem até buscar um bom salário, mas um cara que é promotor busca mais coisas, que ele quer ser remunerado. Por exemplo, reconhecimento. Então, se eu não identificar esse cenário, se eu estou numa ação civil pública e é um promotor, eu tenho que entender o que o cara está buscando. Já consegui fazer acordo até em área ambiental com o cara. Esse sujeito não faz acordo, ele é... Não, calma aí, deixa eu sentar, deixa eu entender qual é a preocupação. Com o CAD também. Qual é a preocupação aqui? Deixa eu me explicar. Árbitros, mediadores, eles também têm a sua lógica, o seu sistema de funcionamento.
A justiça é um bem público, a gente tem que identificar isso, a gente tem que proteger a justiça como uma praia pública. Não dá para ficar sendo superutilizada por quem não tem razão. E nós somos os contribuintes, nós sofremos com essa superutilização. Como eu disse a vocês, ela está superutilizada. Não está um sistema eficiente de solução de disputas em geral. E no mercado de seguros a gente pode fatiar esse mercado. Quando for contra o consumidor, hoje não vem sendo aceita arbitragem, em outros países contra consumidor. Mas tem várias áreas em que nós podemos pensar, e eu já tenho casos, por exemplo, de arbitragem, de empresas construtoras, por exemplo, contra seguradora. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mediação e arbitragem é privatização da justiça? De alguma maneira, sim. Não deixa de ser um plano de previdência, não deixa de ser um plano privado. Porque você paga para pessoas especializadas e elas resolvem a disputa, em vez de cair no sistema público, que é subsidiado pelo contribuinte. O que eu tenho dito para algumas empresas é que, se elas levarem as suas disputas para arbitragem e mediação, elas estão até contribuindo com o sistema público. Porque estão dando espaço. É como se aquele cara é rico, tem um plano de saúde, mas é bom para o pobre que eu tenha, porque daí eu saio do sistema público e deixo ele ser atendido mais rápido. Então, é uma maneira também de ver. Mas quando se opta por mediação e arbitragem, se opta por sair do judiciário. Eu sei que tem uma mediação feita dentro também do Poder Judiciário, mas eu gostaria de enfocar aqui na privada. Qual é a diferença entre arbitragem e mediação? Você sabe? E tem muita confusão porque são chamados métodos alternativos. Eu já nem chamaria mais de método alternativo. São métodos de disputa que você pode escolher. O judiciário serve para algumas coisas, mediação para outras e arbitragem para outras. Qual é a grande diferença? Mediador tenta fazer a composição das partes. Ele tem que ter técnicas de mediação, de composição. Árbitro julga, ele tem que saber a matéria para julgar. Ele vai resolver como se juiz fosse. O árbitro é igualzinho, parecido a um juiz. Ele julga mesmo, né? Tem uma disputa lá, tem petição, tem audiência, é muito parecido. Eu acho que a arbitragem está mais próxima do judiciário, só que é paga. Por que mediação é mais barato que arbitragem? Porque eu preciso, como regra, para que funcione, menos tempo. Na arbitragem eu preciso de muitas horas, com petições, porque eu tenho que recompor o passado. Né? Viram um depoimento ontem? Quer dizer, quanto tempo? 5 horas. E a preparação disso? Mais não sei quantas horas. Mais a leitura das peças, mais não sei quantas horas. Eu estou dando opinião no Facebook, mas não, né? O juiz devia ter... Não, vai ler os autos para começar, né? Eu já li a sentença que o Moro deu, bela sentença, aliás, né? 200 páginas, analisando a prova, tecnicamente muito bem elaboradas até, não sei se... Não estou indo no processo, mas que eu vi, mas isso tudo demora. Fazer uma sentença de 200 páginas, que é o que tem nas arbitragens, isso tudo é tempo. A mediação não precisa este grau de recomposição do passado. Eu ponho ali, nas que eu vi, 20, 30 horas. Se for resolver, também resolve, né, por composição. Se não for resolver, não adianta ficar mais 100 horas lá. Mas tem que ter muito cuidado com as técnicas de mediação. Tem um pessoal mais pragmático, mais focado em interesse, em racionalidade, e tem um pessoal mais ligado à psicanálise. Minha mulher é psicanalista e minha irmã também. A psicanálise acredita na solução pela conversa. Só que quanto tempo o cara para receber uma alta de uma psicanálise? 7 anos e 3 vezes por semana, né? Não dá para uma mediação ficar com essa... Sim, o meu cunhado, ele é psicólogo, mas ele segue outra linha, que é a linha behavioral, não é behaviorista, é comportamental, que é outro foco, né? Você não fica reconstruindo desde... Enfim, são técnicas. Só que para mediação comercial eu tendo a ser cético que ela possa resolver algo comercial no curto prazo.
né? Mas são técnicas, eu só digo tem que escolher, porque se eu escolher o mediador errado não vai funcionar. Pode passar um pouco. Cuidem muito com a cláusula, né, de solução de disputas. Ninguém dá bola para essa cláusula, né? Em caso de disputas, fica eleito foro tal, ou arbitragem, ou se quiser mediação e arbitragem tem que ser nesse momento, tá? Para funcionar, na hora que está assinando o contrato. E às vezes se tomam decisões assim, como eu disse para vocês, ninguém pensa em disputa, nem quer pensar, bota uma cláusula aí qualquer, né? Bota aí, depois a gente vê. O problema é que depois é que é o problema. Depois de ocorrida a disputa, o nível de desconfiança é grande, aí que eu não vou chegar a acordo nenhum. Então eu tenho que redigir bem essa cláusula, isso chama Midnight Clause, né? Os caras ficam negociando os aspectos comerciais, que até são os mais relevantes. Aí, quando chegou a meia-noite, quer estourar champanhe que fechou o negócio, mas tem um advogado chato querendo escolher a solução de disputas. As favas com isso, né? Mas eu... Cautela, né? Tem que pensar nos problemas. Isso me lembra um filme aqui que chama Extremo Sul. São 5 alpinistas latino-americanos que querem escalar aqui o pico mais alto dos Andes. E os caras acreditavam que Deus dará, né? Latino, não, vamos lá, tal. O cara é legal pra caramba, nós vamos subir, tal. Bom, começou a nevar, começou a ficar ruim. Os caras começaram a brigar entre eles. E tinha um ali que começou. Cara, não vai dar. Cara, é muito perigoso. Vai dar errado esse negócio, né? Resultado. Bom, não vou fazer spoiler, né? Mas a gente tem que pensar no pior e, infelizmente, né? Mesmo quando está bem, e tentar resolver ou prever como é que a gente dissolve. Então, quando eu trabalho em direito societário ou direito contratual, eu sempre me preocupo com a saída. E casamento também é importante a gente pensar na saída, gente, porque as pessoas são excessivamente otimistas. Isso tem estudos também behavioristas, porque não é um problema de falha de informação. As pesquisas behavioristas de análise econômica, que é o campo de análise econômica do direito de família, tá? Aí pergunta para o cara, qual é a probabilidade, para a pessoa, qual é a probabilidade de insucesso, ou seja, qual é a taxa de divórcio? O cara responde certo, 30 e poucos, 40%, que é essa taxa mesmo. Então, o cara tem a informação, mas aí entra a falha da racionalidade, aí pergunta o seguinte, qual é a chance do seu casamento dar errado? Bom, matematicamente, gente, infelizmente é 30 e poucos por cento também. O cara responde zero. O cara responde zero. Ou assim, quando a gente vai entrar no avião, né? Qual é a chance desse negócio? Ih, cara, 0,01, mas aquela porcaria do 0,01 vai ser no que eu estou subindo. Né? Quando dá a turbulência, porra, que droga. Né? Então, o ser humano nem sempre lida bem com as estatísticas. Aí, o que o pessoal da análise do direito econômico chama de falhas aí de racionalidade, vieses, né? Comportamentais. Bom, então, eu acredito que se eu quero que a mediação funcione, e eu acredito que a gente deva fazer essa aposta, eu devo colocar já no contrato e devo colocar também arbitragem. Porque na minha experiência, para a mediação funcionar, eu preciso de uma ameaça crível, que é um nome de teoria dos jogos. Sem ameaça, gente, é difícil fazer acordo. E quando você chega e diz para o seu cliente, ou para o outro advogado do cliente dele, olha, se nada der certo, vamos para o judiciário. Ótimo. Ótimo. Gente, para um cara que está devendo 7 anos, é uma boa notícia. Nesse caso do gás que eu estou falando para vocês, era mediação, se não funcionasse judiciário. O cara estava sentado no contrato, ele disse, cara, não vou. Chegou lá mesmo, ok, tá, não tem interesse, vamos para o judiciário. Eu vou ficar 7 anos em cima do contrato. Dificilmente vai ter uma liminar do juiz contra a letra do contrato. Eu levo esse contrato até onde der, bom, já tirei meu... Agora, a arbitragem já é uma ameaça maior. E por que a arbitragem é uma ameaça maior para fins de acordo? Porque o cara vai ter que pagar. Então você pode dizer para o cliente assim, lembrem, né, o cliente é excessivamente otimista. Como é que a gente chama a realidade? No bolso. Ó, nós temos chance de perder e ainda se perdermos vamos pagar. Então pensa, olha aqui. Esses dias mesmo eu estou com uma arbitragem e os advogados me ligaram e disseram, olha, Luciano,
Se eu disser para o meu cliente fazer acordo, eu fico enfraquecido. Que o cara, né, às vezes, e esse advogado bom dá soco na mesa, diz que eu tenho razão, né? O advogado, né? O advogado e é convicto e então, como se pode ajudar o advogado a não ficar enfraquecido, né, numa situação dessa de negociação? Então, se o advogado disser, olha, minha opinião, nós podemos perder essa causa. Até depois eu vou dar umas técnicas aí, mas tem que ajudar o cliente a fazer conta, que a conta ajuda o papel, inclusive, a tomar uma decisão mais racional. Mas eu teria que ter alguma ameaça, dizendo, putz, e se perdermos, nós vamos perder em 1 ano, que é mais rápido, né? A arbitragem demora, na prática, 1 ano e meio, o judiciário são 7, e vão perder relativamente rápido e vai ser mais caro. Então, vamos sentar aqui. Olha, me deram um número de acordo que 40% das arbitragens terminam antes do julgamento. Era exatamente o que eu escrevi em 2007. Eu não tinha pesquisa, mas quando eu dizia, se a análise econômica estiver certa, terá mais acordos na arbitragem que no judiciário. Por quê? Porque é rápido e mais custoso, e aí o cara paga. Tem um texto de um economista que diz assim, se você está pagando, eu quero filé. Né? Claro, essa é a teoria dos jogos básica. Agora, se eu vou pagar, bom, eu vou ver se eu tenho dinheiro, se eu consigo pagar. Se você está pagando, esse é o dilema que a gente brincava no escritório, assim, que no Brasil, como nós somos legais, nós dividimos a conta, certo? A conta vem e a gente divide irmamente, como diria a minha mãe. Divide irmamente. Ou seja, todo mundo paga a mesma coisa. Pô, mas e se um cara no almoço pedir sobremesa, que não é de graça, né? É aquela que está separada, que é onde o cara... restaurante normalmente ganha dinheiro na bebida e no doce, né? Você sabe. Então, o cara pede, custa R$20. Tem 10 pessoas, 2 para cada um. Então, ninguém sente, né? Mas qual é o incentivo para os demais se um pediu a sobremesa? Todo mundo pede. Ou está numa mesa de bar. Um pediu uma cerveja importada, você vai pedir a nacional? Sem marca. Não que, vamos pensar assim, você pede uma artesanal para não ser uma coisa, né, que já tem cerveja de boa qualidade feitas aqui. Uma cerveja artesanal que custa R$20, né? 30. O cara pediu. Você vai pedir um chopp ali, 2 pila? Não é racional economicamente. Luciano, não. Né, realmente você é um neoliberal. Né? Não. Tá, pode passar. Sim, pode passar. Então, para vocês entenderem, muitas vezes a gente diz, poxa, mas eu tenho que levar em conta o custo. Né? Realmente o custo, qual é o custo de usar a justiça? É o custo que é pago na taxa judiciária, né? Cada estado tem a sua, porque é estadual, né? Então cada estado tem lá a sua tabela de custas, que dá mais ou menos 1% do valor em disputa até um teto. É isso que o judiciário cobra. São Paulo está em 70 mil, mais ou menos, quase, paguei esses dias. Que serviço prestado, né? Cheguei lá, o juiz, pois não. Não, só vim aqui ver uma liminar. Sim, está escrito já? Sim. Não, tudo bem. 70 mil para isso, mas que me faz pensar se vale, né, os 70 pagos pelo meu cliente. Mas isso é o que o judiciário cobra. No Mato Grosso são 50, e varia esse teto. É isso que custa, né? Mas, o que mais que custa uma disputa no judiciário? O dinheiro parado lá, né? Se eu ficar 7 anos sem receber, isso não é custo? Isso chama custo de oportunidade. Porque se eu tivesse o dinheiro agora, gente, 1 milhão agora é diferente de 1 milhão em 7 anos. Mesmo que corrigido monetariamente. Porque com 1 milhão agora eu consigo fazer muita coisa. Em 7 anos já muita coisa aconteceu, talvez não valha para nada esse 1 milhão. Já tomei uma série de decisões na minha vida. Pensa, o cara se forma, ganha 1 milhão. Ele pode estudar em Harvard. E aí muda a vida dele.
7 anos depois, ele já tomou uma série de decisões, já escolheu tudo bem, mas muita coisa já aconteceu. Então, isso chama em economia custo de oportunidade. Em certa medida, se a empresa tem o dinheiro hoje, ela consegue tomar uma série de decisões e ela pode evitar até uma falência, que em 7 anos ela não vai conseguir reverter. Já perdeu o mercado, já. Então, o judiciário tem esse custo. Depois tem o custo de uma decisão ruim. É difícil calcular, mas se um juiz que não é especializado em matéria dá uma decisão ruim, quanto é que custa isso? E vocês veem isso todo dia. Segura uma matéria muito especializada. Tem países em que tem cortes especializadas, juiz especializado. Tem uma lógica atuarial, tem uma racionalidade matemática. O juiz não vê isso. Às vezes o juiz tem doutorado em direito penal, trabalhou na vara do júri, quando vê ele está no tribunal julgando matéria de seguro. E aí ele vai aplicar, de repente, o abolicionismo penal no contrato de seguro. Não dá. O cara é especializado em família, psicanálise, e aí quando vê ele tem que julgar um assunto no contrato de obra com seguro. Quanto é que custa uma decisão ruim? E o problema é que o juiz, graças a Deus, nós não escolhemos. Cai numa distribuição, que é a garantia de imparcialidade e independência. Mediação e arbitragem eu escolho. Em qual situação eu tenho mais controle do resultado? Quando eu escolho. O que é mais importante para as empresas, gente? É ganhar o processo ou controlar uma decisão ruim? Porque a empresa, de alguma maneira, se vier uma decisão ruim, rápido, ela se reorganiza, ela joga no preço, ela desiste do mercado. Vocês sabem melhor que eu que, dada a regulação e liminares do judiciário, praticamente não existe mais plano de saúde individual no Brasil, né? Por quê? Porque, gente, se o judiciário atropela o contrato e não cumpre o que foi contratado individualmente, não compensa e a seguradora não consegue reequilibrar esse custo. No coletivo, ele já faz uma conta e já embute essa litigância lá dentro. Mesma coisa que juros. Se o cara não está pagando, um dos motivos, são vários que o juro é alto no Brasil. Um dos é elevada inadimplência e tempo de duração dos processos. Se o cara não está pagando o banco, ele vai jogar na conta de quem está pagando. Por isso que o juro é alto. Entre outros motivos. Taxa, carga tributária, concentração, tem uma série de... Certo. Vamos passar. Então, falei para vocês do custo do judiciário, vocês já sabem que, quer dizer, aparentemente o custo é barato, mas do judiciário, porque eu posso pedir assistência judiciária gratuita, tem uma para a seguradora pode ser algo bastante pesado economicamente. E depois ainda tem, falei de custo de oportunidade, ainda tem esses custos de transação, que é essa demora, esse monitoramento. Gente, tem casos que eu tenho de obra, caso de 99, a sentença de primeiro grau saiu agora. Cada vez que sai uma publicação, um ano depois eu tenho que ler de novo o processo, eu já não me lembro mais o que é, já mudou o advogado que tocava o assunto. Isso tudo tem um custo, né? Assimetria informacional, gente, a gente não vai conseguir ensinar para o juiz, com o pouco tempo que ele tem, as peculiaridades de um contrato de seguro ou de um contrato de obra. Então, expliquei custo de oportunidade, custo de transação. Até vou deixar esses slides para vocês terem os conceitos depois, tá? Pode passar. Aqui, eu falei que não ia ter nada sofisticado. Gente, não é mesmo, tá? Isso aqui é só para provar, assim, mostrar para um gráfico que quanto mais tempo, né, mais intensidade de conflito e o custo maior. Tempo é dinheiro. Quanto mais conflito, mais tempo, mais custoso fica. A negociação é mais barata, são as partes sentadas, elas resolvem, não precisam explicar para ninguém, elas já conhecem o problema. O mediador já vai ter que explicar, já tem um custinho adicional. E a arbitragem, como eu expliquei para vocês, ainda tem que reconstruir o passado, documentos, escritos e tal. Pode passar. Bom, depois eu vou deixar uns dados para vocês para mostrar que a ineficiência do judiciário acaba afetando
a geração de negócios no Brasil. São dados interessantes, né? É a percepção dos agentes econômicos que, por exemplo, a intervenção do judiciário em contratos públicos é um inibidor de negócios. Fazer negócio com determinadas empresas chega a 50%. Tá? E agora deixa eu só fazer uns comentários bem práticos ali na outra. Pode passar, por favor. Só alguns comentários, até acho que a gente pode deixar isso para o debate, né? Essa parte de prática, né? Porque aí eu posso ver o quanto o pessoal está mais interessado num tema ou no outro. Mas eu estou à disposição para falar tanto de aspectos práticos, como advogado que eu tenho experiência em mediação. Eu não tenho experiência como mediador, nem me classifico como tal, porque eu não tenho as técnicas que eu acho que eu deveria ter, o que eu exijo que o mediador tenha. E tenho bastante experiência como árbitro, né? E como advogado em arbitragem. Então, nesses temas a gente fico à vontade para debater com vocês. Obrigado mais uma vez o convite e vamos para a parte talvez mais interessante do debate. Obrigado. Olá. Hoje não dá para inventar muito, vamos de olá rapidinho, né? Obrigado pelo convite aqui da Ida. Ana, muito obrigado. Vivian. Me perdoem aí, o equívoco, na verdade, foi meu, de compreensão. Eu imaginei que teria um coffee entre uma palestra e outra. Eu estava lá sentadinho, esperando, conversando com a Thaís, dando entrevista para o Paulo, e vocês aqui me esperando, né? Então, me desculpem. Bem, o tema é extremamente apropriado. Eu quero parabenizar a Ida pela confecção desse seminário, deste encontro. E a doutora Vivian deu algumas qualificações minhas, mas a bem da verdade, antes de tudo mais nada, eu sou um corretor de seguros. Eu vejo aqui alguns colegas corretores de seguros e, por ser há quase 30 e tantos anos, eu sei muito bem o quanto o corretor de seguros exerce um papel conciliador naturalmente. Nenhum corretor de seguros quer o conflito. Nenhum corretor de seguros quer a perda para nenhuma das partes, nem para o seu cliente diretamente, porque o corretor de seguros é contratado pelo segurado, não está a serviço da seguradora, mas também não quer o prejuízo para a seguradora, especialmente esses prejuízos causados por uma variável que não estava na estrutura econômica. Então, se nós olharmos os processos, a judicialização, elas quebram qualquer processo de estrutura econômica daquele bem, seja um bem durável, seja uma prestação de serviço. Quando você constrói uma estrutura econômica para ofertar aquele produto, para precificar aquele produto, certamente isso não está ali precificado, porque é uma variável totalmente impossível de você avaliar, ou dentro do imponderável, por assim dizer. E o corretor de seguros tem esta característica ao longo dos anos, nós poderíamos citar aqui inúmeras situações. Quando nós assumimos o Sincor São Paulo, e eu também pessoalmente tenho essa característica da conciliação, inclusive em termos de liderança, de agrupamento de entidades, de evolução do setor, essa é uma característica, talvez até uma vocação minha, procurando trazer ao Sincor São Paulo cada vez mais um papel mais significativo, mais contundente, especialmente perante a sociedade, perante o consumidor. Dado que a gente tem uma certa capilaridade, nós temos hoje em São Paulo quase 40 mil corretores de seguros, destes 11 mil e tantos sócios do Sincor São Paulo, 30 unidades espalhadas por todo o estado, nós queríamos achar a melhor forma do melhor aproveitamento de toda essa estrutura, principalmente pelos meus conceitos, por defender aí o empreendedorismo e tudo mais. Então, antes de mais nada, eu tinha que dar o exemplo. E a gente se debruçou sobre formas disso. Daí, juntando uma coisa com outra, nós entendemos que o Sincor São Paulo poderia fazer o papel de uma câmara de mediação e conciliação. E aí, meu filho é advogado, quando fazia direito, me veio com essa conversa, jovem, empolgado: pai, já sei o que eu quero fazer na vida. Eu falei: o quê? Eu vou montar uma câmara de arbitragem. Eu falei: pô, vai com Deus, é fácil, vai tranquilo, né? Mas ali, empolgado também, começou a me dar as primeiras orientações do tema, né? E claro que, como bom aluno de filho, né? Porque a gente tem que ser bom aluno dos filhos, né?
eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois, houveram outras situações, até num seminário, numa palestra, alguma coisa, se não me falha a memória, promovida pela IDA, que abordou-se o tema, né? Aquilo, de novo, somou mais ainda na minha cabeça. E aí, por fim, nós contamos com a assessoria do Antônio Penteado Mendonça, que estará aqui à tarde, e eu dividi com ele, então, esse meu desejo de transformar o Sincor numa Câmara de Conciliação e Mediação, porque tem mais uma variável. Nós temos no Sincor São Paulo uma unidade chamada Disque Sincor, que já promove isso. Nós não atendemos o segurado diretamente, atendemos só o corretor de seguros, mas que, via de regra, está defendendo o interesse do segurado. Então, nós já temos essa característica desta mediação, mais apropriadamente falando, para o nosso setor, né? Mas por que não conciliação também, falando como leigo? Vejam vocês que de maio de 2015, e eu quero agradecer aqui que eu estou trazendo essa informação por sugestão do meu amigo Evaldir, que está sentadinho ali. Nada na vida como ser bem assessorado, né? A gente finge que é inteligente, mas na verdade as pessoas que nos assessoram é que nos dão essa aparência. Obrigado, Evaldir. De maio de 2015 a agosto de 2016, nós atendemos 1.341 casos, trazidos por corretores de seguros, em situações conflituosas entre o processo e a seguradora, evidentemente. E tivemos 71,88% dos casos resolvidos. Então, se nós fizermos uma conta rasa, nós podemos dizer que praticamente 1.100 casos deixaram de ir para as barras dos tribunais. E hoje estariam sendo mais papéis entulhados lá dentre tantos milhares que já existem. Bom, nós esperamos que esse sucesso se concretize nessa nossa Câmara de Mediação e Conciliação, que está em vias de ser efetivada. Como eu já disse, o Nico, Antônio Penteado, é quem foi contratado para desenvolver o projeto e a efetividade dele. Tivemos reunião no Tribunal de Justiça com o desembargador Paulo Dimas, e agora já estamos numa fase final documental, tendo inclusive já indicado as pessoas, alguns nomes para serem os primeiros mediadores. Aí tem todo o processo de capacitação e tudo mais. Enfim, então realmente isso é um ineditismo no nosso setor. Acredito que no segundo semestre de 2017 nós temos alguns pontos da capital aqui promovendo e de portas abertas para a sociedade, porque nós não seremos uma Câmara segmentada, nem pode, por essência, ser. Eu estou do lado de uma expert aqui do assunto. Quanto mais eu falo aqui, mais risco de falar bobagem eu tenho, né? Mas assim, evidentemente que a gente quer dar uma atenção e um foco muito, muito grande no setor de seguros. Então, para nós, para mim em especial, esse tema que o diálogo realmente é o melhor caminho, faz parte do meu dia a dia como pessoa, como profissional e agora à frente de uma entidade do setor, e espero que faça cada vez mais ainda, e especialmente porque os números do nosso dia a dia, a nossa atuação já comprova isso. E também, para finalizar, porque tudo que se vê sobre o setor acaba dando sinais mais claros disso. Quando a gente vê que ontem a ANS promoveu algumas reformas no que tange ao seguro-saúde, são só problemas à vista, né? Porque se você lê a regra, parece que quem o fez ou determinou algumas situações ali está em outro planeta, está em outro mundo, está em outro país, não vive a situação do cotidiano. E eu não estou dizendo que seja com má intenção, longe disso. Mas ou a complexidade é tão grande que se não consegue uma solução mesmo, e aí o ótimo é inimigo do bom, então vamos do jeito que está, mas já começou a ter conflito. De ontem para cá, nós já recebemos no Sincor São Paulo inúmeros apontamentos de como como não vai ser, agora eu posso, agora eu não posso, Enfim, então essas situações realmente só fazem com que estas ações e essa nossa predisposição em estar principalmente preservando o direito do consumidor,
né? Consumidor esse que somos todos nós, né? E também preservando a indústria dos seguros, a instituição seguros, que ao longo dos anos evoluiu tanto e tão bem, né? Realmente só cabe a nós aqui termos a total dedicação para isso, estarmos engajados, né? Em movimentos como esse e oportunidades como essa. Então, mais uma vez eu agradeço bastante e espero muito, muito em breve estar convidando a todos vocês para usarem da Câmara Sincor, eu nem sei o nome direito ainda, Câmara de Mediação e Conciliação, não, é Câmara Sincor de Mediação e Conciliação, alguma coisa assim. A gente nem está adotando nomes seguros, né? Só destacando o Sincor mesmo, tá bom? Em breve trarei mais novidades e convidar vocês a se engajarem nesse processo de usarem a nossa Câmara, tá bom? Obrigado, gente. Camilo, a gente agradece as boas notícias, né? E parabéns aí pela iniciativa de estar montando uma Câmara de Mediação e Conciliação, que o nosso grupo estuda lá na IDA e acredita e comprova cada vez mais que é um dos caminhos para a gente resolver aí as disputas de uma melhor forma possível. E você trouxe um caso concreto também do Disque Sincor, que demonstra que o diálogo tem efeito e ele é real. E em relação ao diálogo como uma das formas de resolver os conflitos, o professor Luciano Tim já falou que a chave, quando a gente está num conflito, é o interesse das partes, o qual eu concordo. E para você saber dosar esse interesse das partes, eu gostaria só de trazer um exemplo que todos conhecem, que não é o dilema do prisioneiro, mas é o prisioneiro, né? Eu estou estudando Nelson Mandela como negociador. E é muito interessante que a primeira proposta que ele teve numa negociação para sair da prisão após 27 anos, que ele perdeu família, contato com filhos, era, olha, você sai da prisão, eu te dou a sua liberdade, que eu acho que aí em termos de oportunidade era o que ele queria, mas você vai para as ruas e vai falar para toda a população parar com a violência. Né? Então, assim, você vai ser agora, você era o incentivador da violência contra o apartheid e agora você vai ser a pessoa que vai desestimular todos os seus seguidores pela violência. E é muito interessante que ele recusa. E, obviamente, hoje que, né, a gente já tem maiores conhecimentos técnicos e acadêmicos, ele recusa porque isso foi uma negociação por barganha, né, onde estava tentando se fazer aí um diálogo em que, olha, você já perdeu o maior bem da vida, que é a liberdade. Então eu te dou a liberdade a qualquer custo. E ele, de uma forma muito inteligente e sem nada, né? Porque assim, o governo estava lá, tudo bem que o país estava em caos, mas ele estava preso, né? Ele teoricamente não tinha nada. Ele conseguiu encontrar oportunidade para fazer um diálogo construtivo. E, com isso, ele conseguiu negociar a sua liberdade, o término aí, né, do movimento da apartheid, com direitos a favor da comunidade negra do país. E aí, o exemplo dele me leva a questionar um fator, trazendo agora aqui para o nosso campo de seguros, né? Quando a seguradora nega um sinistro tecnicamente não coberto, eu estou aqui do lado de 2 mestres, podem até me ajudar, de uma forma correta, ela agiu dentro do clausulado, ou seja, fazendo paralelo aí com Nelson Mandela e o governo, ela é o governo, então ela negou tecnicamente e não tem o que se discutir. Agora, qual pode ser um atrativo para a seguradora dialogar com o segurado se ela tem uma ameaça crível do segurado a ajuizar a ação? Queria ouvir você, Luciano. Como que... Porque, assim, a seguradora tem as suas razões, mas ela tem a ameaça crível do segurado. Mais um custo de ir para o processo, de ir para o litígio, de ir para o judiciário. O que pode ser um atrativo para a seguradora dialogar para resolver um conflito que tecnicamente não tem amparo? Acho que o que eu vejo em alguns casos é o cinza em que não é nem claro que deveria negar ou não, e aí muitas vezes a seguradora nega, né? Na dúvida, que eu vejo muitas vezes, na dúvida nega. Negar corretamente, eu vejo mais na área de saúde, né? Só que
o consumidor já tem a vantagem de saber que o judiciário é estatisticamente paternalista, né? Isso significa que ele toma o lado que ele entende que é o mais fraco. Eu já escrevi dizendo que o lado mais fraco não é tão claramente o hipossuficiente consumidor que está litigando, que tem uma cadeia ali de outros segurados que vão ser afetados por aquela decisão. Acaba tendo um efeito, né, que chama como uma externalidade. O juiz descumpre aquele contrato, se é um seguro coletivo, que alguém vai pagar aquele tratamento não coberto que o juiz mandou cobrar de outra forma, evidente que não vai ser cobrado de outra forma. Então, nessa equação eu só diria que um dos fatores não é só o contrato e o texto do contrato. Se fosse uma cláusula arbitral, num contrato grande, sabendo que o contrato será cumprido, eu acho que a situação seria um pouco diferente, né? E o que eu já vi é a seguradora negar, né? E mesmo em situações cinza, obrigando até início de uma arbitragem. Então eu acho que o que pode fazer a empresa ter interesse em sentar para negociar mesmo contra a letra do contrato é pensando na jurisprudência, né? Sabendo que, infelizmente, tais e tais, eu digo infelizmente não por uma questão humanitária eu gostaria que todo mundo fosse entendido, mas por uma questão de preservação da indústria, infelizmente é uma má notícia não cumprir o contrato, se ele está de acordo com a regulação. Tem uma parte da economia que estuda reputação, né, chamada economia da reputação. Gente, qual foi o prejuízo para a Delta? Foi a Delta? Não. Até por sorte eu esqueci. Foi a United. Por sorte dela. O prejuízo, mas teve também. Qual é o prejuízo que uma companhia aérea teve ao arrastar o consumidor lá de dentro? Parece que ele ganhou 5 milhões num acordo. Mas o muito pior para ela foi a reputação. Ela caiu o valor de mercado mais de 1 bi. E as empresas seguradoras não veem que esse excesso de litígio no judiciário acaba causando um problema reputacional lá dentro, né? Acaba que o juiz, de novo essa empresa, e aí talvez o juiz já condene, por mais que o juiz seja ensinado a se basear apenas no caso, ele também se baseia, quando ele estuda comportamento, em experiências anteriores dele, e dele até como cliente. Às vezes eu digo para o meu cliente, que eu tenho um cliente que vende cozinha, e aí volta e meia, deu um problema. Cara, entrega para o juiz. Cara. Se ele guardar esse negócio, assim, faz um acordo e conserta lá. Não fica na letra do contrato, que depois, cara, vai cair processo na mão desse cara, esse cara vai lá no inconsciente já te associar com aquilo e vai... Porque comportamentalmente acontece. Então, eu acho que nessa equação... onde entram precedentes, né? Onde entra reputação, pode ser um espaço e custo para se defender, né? Porque também o que eu vi menos inseguro, que são processos maiores, mas se eu vejo muito na área trabalhista, as empresas não investem muitas vezes em bons escritórios para fazer a defesa dos seus interesses. Elas se baseiam em custo, começam a perder no judiciário, né? E aí tem esse problema reputacional, então não sei que no seguro eu não sei, mas banco aconteceu muito, né? Deu uma e aí um banco, eu acho que tem mais de 1 milhão de processos. Obrigada, professor Luciano. Só para concluir, acho que o diálogo ele pode trazer a educação para o segurado e até mesmo a educação financeira do que foi contratado e do que ele teria aí o direito.